Você já sentiu que o jogo estava ganho até alguém vir e arrancar tudo de você? Em menos de 30 segundos, Gabriel Bortoleto viu sua chance de entrar para a história evaporar. Não por erro próprio, mas por uma sequência de decisões que ele não podia controlar. Imagine um novato brilhando na elite da Fórmula 1, sendo elogiado por Fittipaldi, por Fernando Alonso, por engenheiros de ponta. E, de repente, no momento mais decisivo do final de semana, ele é atingido por algo invisível, o rastro sujo de outro carro. O Brasil parou para assistir o treino classificatório em Zandvoort, e o que se viu foi o nascimento de uma possível injustiça. Antes da gente contar tudo o que aconteceu, já te peço uma coisa. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo e, por favor, se inscreva agora no canal. Porque se você não fizer isso, vai acabar perdendo os próximos capítulos dessa história real que pode mudar a Fórmula 1. Quem assiste até o final e interage com o conteúdo é lembrado primeiro pela plataforma e sai na frente. Nossa meta hoje é coletiva. Vamos alcançar 500 novos inscritos com esse vídeo e bater o recorde de visualizações completas aqui no canal. Se batermos, vamos liberar um conteúdo inédito sobre os bastidores ainda não revelados da Fórmula 1 moderna. Mas para isso, preciso de você até o fim. Mesmo se estiver fazendo alguma coisa, deixa esse vídeo rodando, porque cada segundo assistido ajuda a manter viva essa história. E sim, tem uma surpresa no final. Agora, respira fundo. Porque o que aconteceu com Gabriel Bortoleto no GP da Holanda não é só sobre corrida, é sobre política, hierarquia, bastidores. O 6º lugar na Hungria colocou seu nome no radar das grandes equipes, conforme relatado pelo jornal AS. E a expectativa era clara: entrar no Q3 e brigar por pontos. Mas na F1, expectativa e realidade colidem a 300 km/h. E no caso de Bortoleto, essa colisão teve nome, número e sobrenome: Yuki Tsunoda, carro 22. Segundo o portal Band e colunistas do Grande Prêmio, Bortoleto estava em uma volta voadora quando Tsunoda, aparentemente sem más intenções, saiu dos boxes e entrou na pista entre as curvas 9 e 10, justamente o ponto mais crítico de ar sujo em Zandvoort. O brasileiro até tentou se manter rápido, mas a turbulência fez o carro escapar, perder tempo e, junto com ele, perder a chance de ir ao Q3. Tecnicamente, não foi considerado impeding, ou seja, obstrução direta. Mas se você olhar a onboard, fica claro, a volta foi destruída. A pergunta que grita no coração de cada fã é: se fosse um carro da Red Bull, será que os comissários teriam ignorado tão facilmente? E mais, será que se fosse um piloto mais experiente no lugar de Bortoleto, alguém teria levantado a voz com mais força? Essa é a primeira faísca dessa história. E o incêndio que ela pode gerar só está começando. O que separa um talento comum de um prodígio é o que ele faz quando ninguém espera nada dele. E Gabriel Bortoleto escolheu explodir as expectativas. Campeão da Fórmula 2 em sua temporada de estreia, feito que apenas nomes como Charles Leclerc e Oscar Piastri conseguiram recentemente, o garoto de São Paulo chegou à elite da Fórmula 1 com mais do que currículo. Chegou com presença. Como destacou Emerson Fittipaldi ao jornal AS, todos estamos gratamente surpreendidos com ele. Alonso, veterano da categoria, também fez questão de elogiar a consistência e inteligência de corrida do brasileiro. Em poucos meses, Bortoleto deixou de ser promessa para se tornar realidade. E isso não passou despercebido nem pelos rivais. Os boxes sussurram, e o nome dele já é falado nos corredores das equipes de ponta. Mas o que realmente move essa história é o que ele carrega, a esperança de um país. Desde a saída de Felipe Massa, o Brasil estava órfão de um nome para acreditar. Foram anos assistindo de longe, sem alguém do nosso lado no pódio, sem bandeira verde e amarela, tremulando nas retas finais.
Até que na Hungria, Bortoleto cravou um sexto lugar com autoridade, dominando estratégias e vencendo adversários com muito mais experiência. A Fórmula 1, de repente, voltou a ser assunto em bares, grupos de WhatsApp e mesas de almoço. E quando ele chegou a Zandvoort, o sentimento era unânime. Agora é a hora. Só que a Fórmula 1 é cruel. Ela não perdoa tráfego, decisões ruins ou ausência de influência política. A pista holandesa é estreita como um beco em alta velocidade. E cada milímetro importa. Lá, o ar sujo não é metáfora. É sentença de morte para uma volta rápida. E Bortoleto, mesmo embalado por sua fase, caiu na armadilha invisível que só os veteranos sabem evitar. Como bem definiu um engenheiro ouvido pelo Motorsport Brasil, Zandvoort é onde o talento encontra a turbulência. A pista exige precisão e sorte, e na Fórmula 1, essas duas coisas nem sempre andam juntas. O que deveria ser um novo capítulo de glória virou um alerta silencioso para o grid. O garoto que encantou a Europa pode ter sido silenciado antes da hora. Mas não se engane, ele ainda está lá. E se alguém achou que o episódio com Tsunoda o faria recuar, é porque não entendeu o tipo de piloto que a Audi escolheu para ser o rosto do seu futuro. Afinal, na Fórmula 1, milésimos constroem heróis. Mas segundos de injustiça podem destruir carreiras. A Fórmula 1 é feita de detalhes, e em Zandvoort, um detalhe virou tempestade. Gabriel Bortoleto estava em sua volta mais promissora do final de semana. Ganhou tempo no primeiro setor, enfrentou bem a parte sinuosa e se mantinha em ritmo de Q3. Mas ao chegar na curva 9, o inesperado. Yuki Tsunoda saía dos boxes exatamente naquela fração de segundo. Não houve bloqueio direto, não houve fechamento de traçado, mas houve o que muitos pilotos chamam de a sabotagem invisível. O ar sujo deixado pelo carro de Tsunoda bagunçou a traseira do carro de Bortoleto, fez ele perder aderência e comprometeu todo o segundo setor. O que parecia uma classificação histórica virou frustração silenciosa. Segundo o Motorsport UOL Brasil, o brasileiro descreveu a situação como muito próxima do que é considerado impeding, só que sem a coragem da FIA de dizer que foi. Tecnicamente, impeding é quando um piloto bloqueia outro em volta rápida, forçando-o a tirar o pé, mas a polêmica mora nos tons de cinza. Se você estiver na frente sem prejudicar visualmente o traçado, mas deixar ar sujo num ponto crítico, como entre a 9 e a 10 em Zandvoort, a regra fecha os olhos. Só que, como destacou o portal Grande Prêmio, naquela curva em específico, o ar sujo é uma punição que não aparece nas estatísticas, mas apaga voltas promissoras como se nunca tivessem existido. Bortoleto não gritou, não acusou diretamente, mas deixou claro. Ele saiu da frente, mas deixou o rastro sujo. E para quem entende de automobilismo, essa frase é como uma denúncia velada, dita com classe e frustração. A onboard mostra tudo. O carro vinha limpo, encaixado, até o ponto exato da turbulência onde, de repente, os pneus traseiros traíram a curva. A pergunta que o paddock sussurra desde então é uma só. Foi acidente? Ou arma política sutil da Red Bull? Tsunoda está pressionado. Com Ricciardo fora, Liam Lawson na espreita e a Red Bull avaliando seu desempenho a cada fim de semana, ele sabe que cada treino é uma vitrine. Um novato como Bortoleto subindo pode virar ameaça. E numa equipe como a Sauber, ainda sem voz forte nos bastidores, não há gritaria, só consequências. Conforme analisado por colunistas da Band, não houve punição porque o infrator tem escudo político. A FIA não viu malícia, mas o público viu malícia suficiente para desconfiar. E talvez, nesse mundo silencioso da Fórmula 1, seja isso que realmente importa, a percepção, porque ela pode transformar um incidente técnico em um divisor de águas entre dois destinos.
Por mais que o talento de um piloto seja extraordinário, ele é sempre refém da máquina que pilota. E em Zandvoort, essa máquina falhou com Gabriel Bortoleto. Segundo a apuração do portal G Globo, o brasileiro deixou claro que o carro que parecia promissor no TL3 simplesmente desapareceu no momento decisivo. O motivo? Um setup inconsistente, uma leitura errada do comportamento da pista e, mais uma vez, a lentidão da Sauber em reagir às mudanças climáticas. A temperatura do asfalto havia subido, o vento mudara de direção e, segundo fontes internas da equipe, um engenheiro alertou sobre a necessidade de ajustes na carga aerodinâmica. Esse aviso teria sido ignorado pela chefia técnica, mais preocupada com as simulações de corrida do que com a classificação. Resultado: o carro escorregava nas curvas de alta e afundava no tráfego, tornando impossível qualquer tentativa de volta perfeita. Esse não foi um erro isolado. Na Inglaterra, semanas antes, a Sauber havia apostado em pneus errados quando a chuva ameaçava Silverstone. Bortoleto perdeu posições preciosas, enquanto equipes concorrentes se anteciparam e garantiram pontos. Conforme destacou o Racing News 365, o brasileiro chegou a dizer que aquela era uma chance real de pódio que se perdeu por decisões ruins no pit wall. E agora, em Zandvoort, o padrão se repetia. Talento desperdiçado por uma estrutura que ainda não entendeu a urgência de sua própria transformação. A Audi, que assumirá oficialmente o controle em 2026, parece distante demais da pista. Como se ainda não tivesse percebido que cada erro em 2025 custa mais que uma posição no grid. Custa confiança, reputação, moral. Porque nenhum piloto constrói carreira com planos para daqui a 2 anos. Eles precisam vencer agora. O reflexo disso tudo está nas entrelinhas. A frustração de Bortoleto não veio só da perda da volta, veio do acúmulo. O sentimento de que, por mais que ele entregue mais do que esperam, a equipe ainda não entrega tudo que pode. E isso, em um ambiente tão competitivo quanto a F1, é inaceitável. A frase que ecoa nos bastidores não foi dita publicamente, mas é sentida em cada gesto do brasileiro. Você não vence corridas com promessas de 2026, mas com decisões certas em 2025. E enquanto a Sauber hesita em virar Audi por completo, outros times observam. Porque quando um talento começa a sentir que sua máquina é seu maior inimigo, o mercado se movimenta. E a história mostra: os melhores sempre encontram um novo volante, mesmo que isso signifique mudar o curso de uma montadora inteira. Nem sempre a maior injustiça é aquela que se vê, mas a que se silencia. Após o incidente com Tsunoda no treino classificatório, a FIA simplesmente seguiu em frente. Nenhuma investigação aprofundada, nenhum comunicado formal. Apenas o silêncio. Segundo a análise do Grande Prêmio, não houve sequer análise detalhada do impacto do ar sujo gerado pelo japonês, mesmo com onboards mostrando perda visível de tempo. Isso levantou uma pergunta desconfortável. Se fosse um carro da Red Bull que tivesse sido atrapalhado, o tratamento seria o mesmo? A Fórmula 1 sempre disse prezar pela justiça esportiva, mas o que se viu em Zandvoort foi complacência com quem tem mais voz nos bastidores. A punição não veio, e isso falou mais alto do que qualquer bandeira preta e branca. Enquanto isso, do outro lado da balança, a Audi permanece muda. Mesmo sendo dona do projeto que a Sauber executa atualmente, sua presença nos bastidores da FIA ainda é quase nula. Conforme comentado por analistas da Band, a equipe não tem representação efetiva nas reuniões políticas que moldam decisões dentro da categoria. Isso contrasta brutalmente com a Red Bull, que move influências como quem move peças em um tabuleiro de xadrez. E é nesse contraste que Bortoleto fica exposto. Quando Verstappen é atrapalhado, ele vai à imprensa, estampa manchetes, força a FIA a reagir. Alonso faz o mesmo, transforma qualquer toque em tribunal. Mas Bortoleto, por respeito ou estratégia, escolheu o silêncio.
E nesse silêncio, a verdade corre o risco de morrer abafada. É a velha regra não escrita do paddock: quem não grita não é ouvido. E agora, a dúvida que paira no ar é se Gabriel deve continuar sendo o piloto que fala com o volante, ou se chegou a hora de falar com o microfone. Porque na F1, talento é essencial, mas posicionamento também é arma. A frase que define essa parte não é apenas uma citação de impacto, é um chamado à consciência. A Fórmula 1 não é só sobre quem corre mais, mas sobre quem sabe pressionar na hora certa. O talento de Bortoleto já está consolidado. A dúvida agora é: ele vai esperar que os comissários o vejam, ou vai fazer com que todos precisem enxergá-lo? Porque uma coisa é certa: as engrenagens da política correm tão rápido quanto os carros na pista. E se ele não for mais do que veloz, pode ser apenas mais um entre os esquecidos pelo silêncio. Toda grande rivalidade nasce pequena. Senna e Prost começaram dividindo pista em silêncio antes de dividirem o mundo em opiniões. Hamilton e Verstappen mal se olhavam antes de colidir em Silverstone. E agora, entre Bortoleto e Tsunoda, o mundo viu o primeiro estalo. Ainda é sutil, ainda é quase imperceptível, mas o ambiente está pronto. Bortoleto é o prodígio calado, o representante de uma Audi em formação, uma promessa embalada pela elegância. Tsunoda é o impetuoso, o guerreiro que tenta salvar seu espaço em meio ao domínio da Red Bull. E quando os dois colidiram, não fisicamente, mas em intenções, algo foi plantado. Segundo colunistas do Motorsport Brasil, o clima no paddock após a classificação era de tensão. Um duelo que parecia aleatório pode ter marcado o início de uma narrativa que se intensificará nas próximas etapas do campeonato. A Red Bull representa o império consolidado. A Audi, o desafio que ainda engatinha, mas a Fórmula 1 adora uma história de ascensão contra a hegemonia, e ninguém encarna melhor esse arquétipo hoje do que Bortoleto. Enquanto Tsunoda corre pressionado por Liam Lawson e o fantasma de Daniel Ricciardo, o brasileiro corre contra o tempo para provar que pode ser a aposta certa para um projeto bilionário. Conforme reportado nos bastidores por jornalistas da Band, fontes confiáveis afirmam que membros da McLaren teriam se reunido informalmente com representantes do entorno de Bortoleto durante o final de semana em Zandvoort. Um jantar discreto, nada confirmado, mas o tipo de gesto que costuma preceder grandes movimentações do mercado. É 2025, mas 2027 já começou e as peças estão se posicionando. O reencontro entre eles na pista é inevitável. Pode acontecer já na próxima etapa. E quando acontecer, o mundo vai assistir com outros olhos. O menino calado que foi atrapalhado quer respostas. E talvez, pela primeira vez, Tsunoda tenha mais a perder. A provocação está feita, e não é só para o japonês. É para todos os que subestimaram o impacto de um detalhe. Porque, como diria um analista da Fórmula 1 francesa esta semana, nenhum embate começa no contato, ele começa no ressentimento. Hoje, Tsunoda teve o poder. Amanhã, Bortoleto pode ter o volante da revolução. E se isso acontecer, vamos olhar para trás e perceber que a faísca não veio de uma ultrapassagem, mas de uma volta arruinada por um ar sujo que jamais será esquecido. Gabriel Bortoleto chegou a Zandvoort com a confiança de quem tinha feito o Brasil voltar a sonhar. A sexta posição na Hungria não foi apenas um bom resultado, foi um grito de presença. "Estou aqui", ele disse sem dizer, apenas com o som do motor e a frieza da estratégia. Mas em Zandvoort, entre curvas estreitas e decisões que não estavam sob seu controle, o destino quis calá-lo. Não houve batida, não houve erro grosseiro. Apenas a soma de um ar sujo, um erro de setup e uma direção de prova silenciosa. Segundo a análise do portal G.Globo, o carro parecia outro, instável, e Gabriel não se sentia conectado com ele.
Conforme apontado por colunistas do Grande Prêmio, mesmo depois de uma volta destruída, Bortoleto foi cirúrgico em sua crítica. E talvez esse seja o ponto. Ele escolheu não brigar aos gritos. Ele preferiu responder com postura. E isso, em um ambiente de egos inflados, é quase uma revolução silenciosa. Enquanto alguns gritam para serem ouvidos, há os que apenas trabalham e ainda assim incomodam. A Fórmula 1 tem espaço para todos, mas respeita de verdade apenas aqueles que sobrevivem à política, ao caos e à injustiça sem perder a essência. A filosofia estoica dizia: não controlamos o que nos acontece, apenas como reagimos. E Bortoleto nos mostrou isso com maestria. Ele não controlou o momento em que Tsunoda saiu dos boxes. Ele não controlou a ausência de punição, nem o erro técnico da equipe, mas ele controlou sua reação. E ao fazer isso, nos ensinou que o verdadeiro poder está em continuar entregando excelência, mesmo quando ninguém parece estar olhando. Como todos nós, ele já foi invisível, já foi desacreditado, já sentiu que estava no lugar certo, mas que algo ou alguém puxava sua chance para longe. E ainda assim, ele acelerou, de cabeça erguida, como um herói que não precisa gritar para ser notado. O silêncio do herói é mais poderoso que o grito de um covarde com microfone. E se essa frase tocar você, como me tocou ao escrever essa história, é porque você sabe do que estou falando. Já foi Bortoleto em algum momento. Já se sentiu apagado, desvalorizado, injustiçado, mas seguiu. E é por isso que essa história não termina aqui. A partir deste vídeo, queremos alcançar 500 novos inscritos para que mais pessoas conheçam esse tipo de conteúdo. Denso, verdadeiro, humano. Curta, comente e compartilhe. Esse vídeo tem uma missão: tocar quem precisa ouvir. E como prometido, a surpresa chegou. Está no comentário fixado o link para o nosso e-book exclusivo sobre bastidores da Fórmula 1 que poucos têm coragem de revelar. Se fizer sentido para você adquirir, saiba que isso nos ajuda a crescer e a continuar trazendo histórias que, como a de Bortoleto, nos fazem lembrar quem realmente somos. Obrigado por ter assistido até aqui. Você fez parte de algo maior.